Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Senado Agora. A campanha da fraternidade, as enchentes no norte do país e o Dia Internacional da Mulher. Assuntos debatidos na sessão plenária de hoje. Paulo Paim parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional comemorado amanhã. Ele lembrou conquistas feministas das últimas décadas e ressaltou que hoje as mulheres ocupam um lugar de destaque no mercado de trabalho. Para o senador, a violência de gênero ainda é um desafio. Com todo o esforço da Lei Maria da Penha, com todo o esforço da presidenta Dilma, com todo o esforço das mulheres ministras, o Brasil está no caminho de efetivamente abolir toda forma de discriminação contra a mulher. Os senadores Jorge Viana e Waldir Raupp voltaram a pedir mais recursos para o socorro às vítimas das enchentes que atingiram o Acre e Rondônia. Segundo os parlamentares, a cheia do Rio Madeira é a maior das últimas 4 décadas e várias cidades estão isoladas. Jorge Viana apresentou 2 requerimentos de informação ao governo federal para saber se há relação entre o transbordamento da BR-364 e a construção de hidrelétricas na região. Eu sobrevoei a área, eu tenho alguma experiência acumulada. A estrada deveria estar pelo menos 1,5 metro acima do nível que está. Por mais que a gente tente esclarecer, mas neste momento, senador Jorge, é muito difícil você convencer a população de Rondônia, sobretudo de Porto Velho, que a culpa não são das usinas. É muito difícil nesse momento, porque é uma infeliz coincidência. Como é que as usinas estão ficando prontas e agora vem a maior enchente dos últimos 47 anos? A campanha da fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Tráfico Humano, foi o destaque do discurso do senador Eduardo Suplicy. O dia que houver uma renda básica como um direito à cidadania incondicional, para, se fosse hoje, os 201 milhões de brasileiros e brasileiras e até para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, estas pessoas vão ganhar o poder de dizer, não, agora eu não vou aceitar esta única alternativa que me aparece pela frente, que vai ferir a minha dignidade, que vai colocar a minha saúde e vida em risco. A Justiça Eleitoral publicou 3 resoluções que alteram regras para a eleição deste ano. Entre as novidades está a proibição do telemarketing. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou as novas regras no fim de fevereiro. As principais mudanças são: os candidatos só poderão ser substituídos até 20 dias antes da eleição. Antes, a mudança era permitida até a véspera. Na propaganda eleitoral e na urna eletrônica, os candidatos não poderão se apresentar com o nome associado a órgãos públicos. Fica proibida a campanha por meio de telemarketing. Do ponto de vista da minha comodidade como cidadão privado, né, eu tenho que reconhecer que eu agradeço à Justiça Eleitoral ter tomado a resolução de impedir o telemarketing, porque o telemarketing comercial já é muito invasivo, muito incomodativo. E o telemarketing eleitoral não seria diferente. Nos debates e na propaganda de televisão, será obrigatório o uso de legendas ou da linguagem brasileira de sinais, Libras. O candidato só poderá financiar a campanha com recursos próprios até o limite de 50% do seu patrimônio, com base na declaração do imposto de renda do ano passado. Nas últimas eleições, não havia esse limite. O cientista político Paulo Kramer questiona o excesso de legislação eleitoral. A intenção pode ser boa, mas na prática, esse microgerenciamento, esse intervencionismo permanente da Justiça Eleitoral, né, no processo político, acaba tolhendo esse processo e, no limite, esbarrando no próprio direito à liberdade de manifestação, né, do político e de informação do cidadão. 2 projetos em análise no Senado têm como objetivo melhorar o desempenho das agências reguladoras. Elas também passaram por uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Criadas para fiscalizar os mais diversos setores da atividade econômica do país, sobretudo defender os interesses da população, as agências reguladoras têm sido alvo de muitas críticas. Marcelo Cunha, auditor do Tribunal de Contas da União, avaliou o desempenho das agências reguladoras a pedido do Congresso Nacional. Na questão da transparência da atuação das agências, essa auditoria do tribunal ela indicou a necessidade
de melhorias nesses mecanismos de reunião dos diretores, de elaboração de pautas e atas. Para você ter uma ideia, à época da realização da auditoria, havia agência reguladora que transmitia pela internet a reunião da sua diretoria e outras agências em que não havia publicação da internet nem da pauta. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal analisa 2 projetos que têm relação direta com o desempenho das agências. A proposta do senador Delcídio Amaral pretende evitar a vacância das diretorias entre um e outro mandato, para que não ocorra prejuízo nas tarefas essenciais. Mas ele também pretende combater as indicações políticas, exigindo qualificação dos diretores das agências reguladoras. Tem que conhecer o assunto. Então, eles têm que ter pelo menos 10 anos de militância, 10 anos de experiência nessa atividade que ele vai desenvolver nas agências reguladoras. Eu não posso colocar um diretor de agência que não conhece o assunto e que vira, evidentemente, prisioneiro do mercado e do interesse das empresas que ele, como diretor de agência, tem que monitorar, e tem que exigir o cumprimento da legislação e, acima de tudo, prestar um bom serviço para a população. Um outro projeto de lei, do senador Jaime Campos, prevê que o voto de censura proposto pela maioria absoluta dos senadores poderá afastar os diretores de agências reguladoras. Tesouros da Humanidade é o tema do Repórter Senado que estreia neste fim de semana. O programa trata da questão do tombamento de bens e imóveis. O Brasil tem mais de 45 mil imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O desafio é como preservar tantos bens. O tombamento é um instrumento jurídico, né, e político para realizar a proteção de bens considerados de natureza inestimável para a sociedade. O Repórter Senado dá um panorama do acervo precioso nas 5 regiões do país e discute que efeitos o tombamento traz para as cidades que entram nessa lista. O que mais nos alegra é poder ver um bem protegido, em bom estado de conservação, sendo intensamente utilizado. Você vai ver as escalas que tornaram Brasília patrimônio da humanidade. Os riscos e as agressões ao projeto original de Lúcio Costa. O plano que tenta preservar o conjunto urbanístico da capital federal. Qualquer cidadão vai poder entender o que pode e o que não pode no plano piloto e nas cidades que fazem parte da área tombada. Da forma como está, o PPCUB não é um plano de preservação. Coisa que me assustou quando eu olhei no mapa foi a criação de uma cidade. Uma cidade exatamente contínua ao plano piloto. O que é que levou o governo a, nessa pressa toda, querer liberar tantas áreas de uma atividade, conforme previsto no plano, para outras atividades? Precisa um plano diretor para a expansão urbana da área urbana da Grande Brasília, considerando como intocável o centro histórico. É só isso. E ainda, a equipe da TV Senado visitou a cidade de Goiânia com traços de arquitetura colonial, que contrasta com a modernidade de Brasília. O município, que hoje tem 24 mil habitantes, nasceu no século XVIII, durante a corrida pelo ouro no interior do Brasil. É a maior área tombada em estilo colonial na região centro-oeste. Aqui, as escolas, o posto de saúde, a prefeitura, os bares e restaurantes, tudo funciona em prédios protegidos pelo patrimônio histórico.